Você também tem esses efeitos estéticos, o que pode agradar ou não esse paciente. Tudo bem? E contextualizando, quando a gente fala de nitratos, não é que o nitrato em si ele tem o efeito vasodilatador, mas ele é um precursor do óxido nítrico. Então, quando a gente faz a ingestão do nitrato, seja através da dieta ou através da suplementação, nós vamos entrar nesses dois pontos ao longo da aula, a partir dessa ingestão, a gente pode ter, na verdade, a redução desse nitrato em nitrito, então de NO3 ele vai para NO2, e esse nitrito pode ser convertido em óxido nítrico. O óxido nítrico, de fato, vai ter esse potencial efeito vasodilatador. Então, quando a gente fala da ingestão de nitratos, nós estamos falando da ingestão, ele é um precursor, não é ele que, de fato, vai gerar esses efeitos. E aqui mostra justamente isso, a ingestão do nitrato através da dieta, que pode ser reduzido em nitrito e posteriormente convertido em NO. A gente vai ver outros pontos ao longo dessa aula que podem ajudar a gente a garantir essa conversão de óxido nítrico lá na frente. E como eu falei, esse aumento da produção de óxido nítrico pode melhorar a eficiência esportiva, pode aumentar a resistência à fadiga, né? Obviamente, isso vem de um maior aporte de nutrientes para a musculatura e, consequentemente, também uma melhor recuperação, ou seja, mais nutrientes chegando na musculatura depois da atividade física, consequentemente, aquele cara se recupera mais rápido. E agora, sendo um pouco mais minuciosos nessa questão do efeito vasodilatador. Mas, Igor, por que isso acontece? Por que o óxido nítrico ele é capaz de promover esse efeito vasodilatador? Na verdade, esse óxido nítrico, essa conversão do nitrito para óxido nítrico, acontece nas nossas células endoteliais. Esse óxido nítrico pode se difundir para a célula muscular e, uma vez na célula muscular, esse óxido nítrico pode se ligar ao ferro de uma enzima chamada guanilato ciclase. Tudo bem? Essa enzima catalisa a conversão de GTP para GMP cíclico. Esse GMP cíclico, que eu separei aqui, que vocês conseguem ver, ele tem como uma de suas funções promover essa dilatação, promover esse relaxamento, consequentemente, favorecer uma maior chegada de sangue na célula, de nutrientes na célula. E aqui a gente entra numa importante característica dos nitratos, porque diferente de outros vasodilatadores, nós conseguimos fazer uma boa ingestão desses nitratos através da alimentação. A gente não precisa usar cápsulas de suplementos como a grande maioria. E essa ingestão se dá através dos folhosos, através dos vegetais. Na sua grande maioria, dos folhosos mesmo, mas a gente também tem a beterraba, que sai um pouquinho dessa regra dos folhosos. E se vocês já estudaram, ou quando vocês forem ver estudos relacionados a nitratos, você vai ver que a beterraba está muito presente. Tudo bem? Até na capa dessa aula, por exemplo, eu coloquei nitratos e coloquei a imagem de uma beterraba do lado. E vocês vão entender por quê. Porque olha só, aqui tem os alimentos e a quantidade de nitratos contidas em cada um deles. Então, vocês podem reparar aqui, que aqui está em miligrama por quilo do alimento, certo? Vocês conseguem reparar aqui que a beterraba não é o alimento com maior quantidade de nitratos. Tudo bem? Em 100 gramas de beterraba, que convertendo para grama, a gente tem cerca de 150 miligramas de nitratos. Tem alimentos que a gente tem uma maior quantidade. Tudo bem? Como, por exemplo, a rúcula, que a gente tem cerca de 260 miligramas de nitrato por quilo. Então, comparando, a gente vê que a beterraba não tem tanto nitrato comparado aos outros vegetais. Mas por que, então, que é sempre utilizado a beterraba quando vão fazer alguma pesquisa com nitratos ou quando alguém vai prescrever de fato, se usa muito a beterraba? Por uma questão de praticidade. Então, quando eu comentei ali que em 1 kg de beterraba tem 1.459 miligramas de nitratos, e em 100 gramas
a gente tem 146 miligramas, é de fato uma quantidade plausível para a ingestão. Se a gente for considerar a ingestão de 100 gramas de alface, por exemplo, ali dá um volume de alimento muito grande, o que muitas vezes não condiz com a realidade. O cara comeu um volume tão grande de folhosos para atingir aquelas quantidades de nitratos. Então a beterraba ela acaba sendo bem mais prática por ser um alimento mais denso. Ficou clara essa questão? Se ele for ingerir 150, 300 gramas de folhosos, isso daria um volume de alimento muito grande. Isso daria um caminhão de alface, assim, de forma exagerada, brincando, mas de fato a beterraba acaba sendo muito mais prática. E além disso, a gente consegue fazer o suco da beterraba. O suco nada mais é do que bater essa beterraba com água. Então você consegue ingerir dessa forma, o que muitos preferem, que acaba sendo mais fácil também, por assim dizer. Quando a gente fala da biodisponibilidade dos nitratos, independe se o alimento está cozido ou cru. Então o cara pode comer aquela beterraba crua, cozida, ralada, em suco, não tem problema. E se ele optar pelos folhosos, se ele gostar dos folhosos e você quiser prescrever através da beterraba, por exemplo, ou fazer o cálculo e misturar a beterraba com a alface, também é possível. Tudo bem? A biodisponibilidade do nitrato também não é alterada no cozimento dos folhosos.